São José e seus lugares de hoje, o assunto é artes. Nós estamos em uma galeria de artes plásticas localizada na região central da cidade. E agora eu te convido para uma viagem por esse mundo cheio de cores, criatividades, texturas. Vamos lá? A arte plástica é a criação de obras como desenhos, pinturas, gravuras, esculturas e colagens, utilizando elementos visuais e táteis para representar o mundo real ou imaginário. O artista plástico lida com papel, tinta, gesso, argila, madeira, metais e outras ferramentas para produzir as peças. E se você aprecia esse tipo de arte, pode encontrar alguns exemplares aqui mesmo no nosso município. Os trabalhos expostos nesse ateliê são do artista plástico Juarez Filho. No início da nossa conversa, Juarez relembra que, na verdade, o dom já o acompanha há muito tempo. Olha, eu costumo brincar que a minha trajetória começou eu criança, mas com 10 anos eu encerrei a carreira. Aí depois eu voltei, aí eu fui estudar Direito, fiz até o 4º ano, e aí eu fui para o Japão e como hobby a minha profissão voltou, eu voltei a pegar num lápis, num pincel já com 25 anos de idade. Então vamos supor que se eu tinha algum talento ele estava dormindo e lá no Japão eu voltei a aflorar a questão da arte e comecei a desenhar de novo. Então assim, criança eu já fazia arte, era arteiro, gostava de jogar futebol, soltar pipa e desenhar. O meu hobby era desenhar, desenhava muito. Só que aquilo acho que entrou na alma assim, e eu captei aquilo lá e ficou adormecido muitos anos. Quando eu estava lá no Japão, já quando eu fui morar lá pela segunda vez, eu assisti um filme, eu vi aquele filme de arte e falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí eu fui comprar lápis, papel para voltar a desenhar. E aí a coisa não parou mais. Aí o que era hobby virou profissão e já tem um tempinho bom isso aí. A experiência vivida no Japão foi fundamental para retornar os trabalhos com a arte. Mas a carreira ganhou força mesmo quando Juarez trabalhava numa linha de produção de uma fábrica automotiva. Eu desenhava como hobby e aí quando descobriram que eu pintava retratos em giz pastel, em grafite, em carvão, havia algumas encomendas. Brasileiros que trabalhavam lá, outros estrangeiros e até japoneses. Então era comum eu entrar para a fábrica para trabalhar com um retrato debaixo do braço, assim, numa sacola moldurada, para presentear um amigo ou vender para outro japonês, assim. O brasileiro, que iniciou a carreira comercializando os trabalhos para os amigos da fábrica, tomou a decisão de largar tudo e sobreviver apenas da arte. Atualmente, os trabalhos preenchem todo esse espaço, mas para chegar até aqui, alguns obstáculos precisaram ser vencidos. Eu sou muito assim, 8 ou 80, né? E eu quis viver de arte de uma vez, assim. Então, aquilo que era hobby, eu falei, não, agora vai virar profissão mesmo. E aí eu peguei, chutei o balde e pedi as contas do emprego da fábrica. Eu já trabalhava numa outra fábrica de carros aqui no Brasil. E quando eu vi que o retrato que eu pintava, as artes que eu fazia, dava meios de eu viver, embora eu era meio sonhador, eu falei, não, eu vou fazer isso porque eu gosto e a vida é curta, eu tenho que fazer aquilo que me dá prazer na vida, né? E aí fui embora, vou viver de arte. E a dificuldade é de você trabalhar com uma coisa que ela não é necessidade básica de nenhuma sociedade, né? Na necessidade, ela é a última coisa da fila, é a pessoa querer comprar quadro, obra de arte. Então é uma coisa que você tem muito que, além de fazer a arte, você tem que saber empreender. E eu li muito livro, visitei muito museu, muita galeria, me informei muito para fazer a coisa certa, no tempo certo. A dificuldade é você vender o seu trabalho. A grande dificuldade que todo artista encontra. Tem uma frase que a gente brinca no meio artístico, no comércio de arte, que é assim, pintar é fácil, difícil é vender. Eu acho que quando você faz a coisa de uma maneira com amor ou que você gosta, essa coisa, embora seja importante, ela é consequência, né? Você coloca tudo que você faz, todo o seu potencial, você vai ter um produto diferente, uma arte no caso, e vai alcançar as pessoas. Além do Japão, o artista que mantém esse espaço em São José dos Campos viveu também nos Estados Unidos. As experiências vividas nesses países contribuem para os trabalhos que são confeccionados até hoje. Eu vejo esses dois países como assim, pilares na minha carreira, né? Por exemplo, o Japão eu comecei como artista lá, mas era hobby, era autodidata.
Mas hoje ela tem uma forte influência na minha vida, o Japão, já falo o porquê. E os Estados Unidos foi pelo fator comercial. Lá eu tive acesso a bons materiais, eu fui para fazer arte nos Estados Unidos, viver da arte, entrei no mercado americano, entre galerias de arte, colecionadores, participava de leilões. Então os Estados Unidos me deu uma boa base comercial, o jeito americano de fazer negócio, né? Então eu costumo brincar que hoje a minha carreira, uma biografia curta, é assim: o Juarez, o que é o Juarez? O Juarez é um DNA japonês, uma escola americana e uma alma brasileira. Acho que resume bem isso, né? E hoje, assim, o que eu faço, o Japão, onde ele entra nisso hoje? Eu tenho origem japonesa, mas não tive uma criação japonesa por parte de pai e mãe. Então, mas eu fui para o Japão lá, eu senti as coisas do Japão, eu absorvi o que eu via lá, a cultura, a sociedade, as cores, o aroma. E hoje a minha obra, principalmente a obra abstrata que eventualmente eu faço, ela começa a soltar isso, na simplicidade, no gestual, no você querer falar com poucas palavras, querer que as pessoas entendam. Aquela timidez japonesa vai saindo aos poucos no meu trabalho. Foi bom para mim ter estado no Japão, adoro o Japão. Os Estados Unidos é excelente, adoro os Estados Unidos, mas o Brasil é a nossa pátria, né? Onde a gente nasce, cresce, tem os amigos, a família, e você estando na sua casa, vamos dizer assim, o trabalho sai, né, é outra coisa, né? Entre tantos trabalhos, Juarez destaca as artes Daniel na Cova dos Leões e Melody como marcos importantes da carreira. Assim, começando pelo Daniel na Cova dos Leões, quando eu fui para os Estados Unidos, a minha ideia era aprimorar os retratos, uma arte mais acadêmica. Eu pintava por encomenda, então eu tinha que treinar muito isso. Essa foi a ideia que eu fui para os Estados Unidos. E o Daniel foi a última obra, foi pintada em 2004, eu considero a última obra dessa fase. Antes de eu criar o Melody, que hoje é um figurativo contemporâneo, que me abriu as portas, é um divisor de águas na minha vida, o Daniel foi a última obra. Eu fiz muita pesquisa do tema bíblico, sobre o personagem Daniel, sobre os leões, né, o jeito deles se postarem, dormirem, o macho, a fêmea. Eu fiz um estudo bem abrangente sobre o tema, e foi uma obra assim, que demorou um tempo bacana. Pouco tempo depois eu criei o Melody e essa obra foi um divisor de águas. Ali eu enterrei o artista que pintava por encomenda somente e nasceu um artista que criava, né? Eu passei a ser um artista criador e não um copista, vamos dizer assim. E além das vivências em outros países, eu fiquei curiosa para saber quais são os outros fatores que inspiram esse artista. O que me inspira é a vida, é o ser humano. Até mesmo nas obras que são abstratas, eu quero falar alguma coisa, pelo menos do sentimento, da cabeça, do coração do homem. Você vai ver homens e mulheres, algumas coisas desfiguradas, só silhuetas. Então tem a ver com movimento, com dança, com música, mas sempre o ser humano, né? Entre tantas experiências retratadas nos quadros, uma delas vivida lá nos Estados Unidos deu origem a uma obra que Juarez considera inesquecível. Eu tenho uma obra que ela é uma obra muito assim pesada, ela se chama Totally Surrender. Ela foi criada nos Estados Unidos na época que a bolha econômica explodiu lá nos Estados Unidos. Eu e minha esposa, nós tínhamos um apartamento lá e nós perdemos esse apartamento por conta dessa bolha econômica lá dos Estados Unidos. E naquele momento ali foi o efeito dominó, as galerias de arte fechavam, porque é uma coisa supérflua a arte, né? E atingiu o artista, atingiu a economia americana, atingiu a questão imobiliária, e eu me vi ali falar, o que eu vou fazer da vida? E nesse dia eu resolvi pintar uma obra. E eu pintei uma obra minha como se fosse um raio-x meu, prostrado de joelhos, olhando para o céu, com o coração rasgado, sangrando, e bem assim, sem pretensão alguma comercial ou artística, era assim, me jogar assim, vou retratar esse momento meu, cadavérico, assim, era um raio-x da minha alma, né? E depois do intervalo, você acompanha um tour pelas obras plásticas desse ateliê na região central da nossa cidade. O São José e seus lugares volta já.
São José e seus lugares de hoje visita um ateliê de artes plásticas. Com entrada franca, a opção de passeio está localizada na região central da cidade. No primeiro bloco, você conheceu um pouco da trajetória do artista responsável por todas essas obras. Cada quadro aqui tem uma história diferente para contar. E agora eu te convido para um tour por esse espaço. Com o título Espírito de Liberdade, Juarez explica pra gente o quadro que conta com 2 telas e muitas texturas. Então, a ideia de usar os fios é aquela coisa da sustentabilidade, não desperdiçar material, e está muito ligado à terra, onde o ciclista anda, então é aquela coisa de natureza, né? Fiz em 2 telas para ter uma tela extremamente grande, ela tem 2 metros de largura essa obra, e ter aquela coisa da uma coisa mais contemporânea, de não se preocupar em usar coisas assim. Não é comum se fundir 2 obras, 2 telas e pintar. E aí eu tenho muitos amigos ciclistas, primo que anda de bicicleta, tudo mais. E eu já tinha pintado uma obra de um ciclista assim, só que ele ia para a esquerda. Eu resolvi fazer ele vindo para a direita e eu costumo falar que é uma releitura de uma obra minha mesmo. Então, já havia feito uma parecida, um pouco menor, e para uma exposição recente que eu fiz aqui em São José, eu criei o Espírito de Liberdade. A atividade física também está retratada em outro quadro. No caso desse daqui, a inspiração surgiu de uma modalidade disputada no Havaí. Esse quadro chama-se Iron Man, baseado no evento lá que acontece no Havaí. Assim, poucas pinceladas, mas é uma obra grande, é uma obra que eu gosto bastante. Também tem aproveitamento de materiais. O aproveitamento de materiais, acho que é o ponto forte aqui dessas obras. Hoje em dia eu tenho feito muito isso, assim, dá muita textura bacana e fica uma coisa original do que tá dentro do ateliê ali, não preciso sair para fora para buscar coisas novas. São recursos que você tem aqui dentro. Exatamente. Né? E para os amantes das obras abstratas? Essa obra aqui eu acho que ela define bem a questão do uso dos materiais e a questão do ser humano como dando sentido para o meu trabalho. É um homem, né? Você vê uma cabeça. Sim. E tem e o uso de materiais como areia, tinta e o tecido desfiado que vem aqui. E essa obra se chama Maturidade. E a maturidade só vem em nós seres humanos com o tempo, né? E assim, um calejamento na vida para que aconteça a maturidade. Então esse calejamento está essa coisa do machucado, da pessoa ser machucada com a vida. São cicatrizes que vão formando o ser humano. Exatamente. Então o importante, identidade. O importante na nossa vida não é a beleza externa, é a beleza interna. Sim. E para a gente ter uma maturidade, nada melhor do que a vida dar umas cacetadas na gente. Com certeza, com as cacetadas a gente aprende. A gente aprende. Tá certo. E com pincel a gente consegue retratar. Com pincel, eventualmente, a gente consegue retratar. Para o artista, cada obra é como se fosse a concepção, é um filho. O que representa assim? Você começa ali a concepção daquela arte e quando ela está pronta assim, meu Deus, é um filho, cada uma é um filho. É um filho, São vários pais adotivos. São vários pais adotivos, exatamente. E a gente fala assim que a gente faz arte como se fosse realmente um filho e ela vai para o mundo, né? Então não tem aquela coisa, Juarez, você não guarda nada? Eu não guardo nada. Eu acho que ela tem que sair. O ciclo de uma obra de arte, ela se completa quando ela vai para a parede de alguém. E sabe aquela famosa frase do filósofo René Descartes? Penso, logo existo? Tem 2 metros de altura essa obra. Ela é bem assim, eu fiz de uma maneira bem espontânea, né? Não tem assim, não teve um esboço. Eu peguei tinta branca. É praticamente um ser humano em tamanho real, em altura real. Eu acho que deve ter 1,80 m mais ou menos. E feito com gestual e sem a preocupação de fazer belo, bonito, e usando tinta acrílica e água, né? E aí fui surgindo o ser humano, que é o quê? O penso logo existo o ser mais importante do que o parecer, vamos dizer assim, né? Então como nós somos por dentro. O interior. O interior. As mazelas, as frustrações, as alegrias, muitas vezes assim, rasgados, as preocupações formam o ser humano. Então tá retratado aí no Penso Logo Existo. O bate-papo segue, assim vamos conhecendo a história de cada um desses trabalhos. Mais uma parada em outra obra abstrata. Esse quadro, não sei se você reparou, de perto talvez não dá para ver, mas tem uma figura humana, tem um rosto. Você vai olhar aqui, você vai ver um olho, outro olho, aqui o nariz e a boca. Eu não sei se a câmera consegue pegar, mas realmente, gente, olha só. Aqui a gente consegue observar os traços dos lábios, né? Isso. Aí o nariz. Isso. Olha os 2 olhos. Exato. É um homem também. É um homem também.
Nossa, isso é muito bacana, porque quando você visita, e é legal a gente sair da nossa rotina, né? Aquela loucura de trabalho, de trânsito, e de repente entrar assim em um ateliê e ficar ali tentando descobrir nas entrelinhas o que quer dizer aquele quadro. E, nossa, muito legal, porque de cara não dá pra perceber mesmo. Então exige um pouquinho mais da nossa atenção e até da nossa sensibilidade, né? E ele chama atividade cerebral esse quadro. Legal. Porque aquele aproveitamento das linhas, você vê que eu voltei para elas aqui, e forma um emaranhado que lembra os neurônios, tá vendo? Sim. Então aqui a cabeça e os neurônios que formam toda aquela eletricidade, principalmente das mulheres, que acho que a eletricidade é maior ainda, né? E o pensamento dele tá a mil. O pensamento tá a mil, O Melody, citado por Juarez lá no início da entrevista, é considerado um divisor de águas. O trabalho foi confeccionado há mais de uma década enquanto ele morava nos Estados Unidos. Um dia no apartamento onde nós morávamos, eu estiquei 3 telas desse tamanho, fiz uma primeira e não ficou legal, saiu uma coisa abstrata. Na segunda, que foi o Melody, eu comecei a pintar e eu não sabia o que eu ia fazer. Então é uma coisa que surgiu assim, o violinista, ele surgiu, você vê que esses traços aqui são muito espontâneos. Eu limpei o pincel na tela. E aí formou a silhueta de uma pessoa. E aí eu fui vendo que ia saindo e fui indo pela intuição onde a mão levava. Quando eu fui ver, surgiu o violinista. Aí eu fui dando acabamento, né, alguns retoques, alguma coisa assim para dar profundidade, trazer, levar. E quando eu terminei a obra, eu gritei para minha esposa, Cíntia, falei, Cíntia, conseguimos. Ela conseguiu o quê? Falei, corre aqui na sala, vem ver o que eu fiz. Ela chegou lá, nossa, que bonito. Falei, quanto tempo para a concepção dessa obra? Olha, foi rápido. Foi rápido? Então, na verdade, ele nasceu assim. Ele nasceu, foi um parto rápido. Foi muito espontâneo, né? E você até me contou uma história que ela estava em uma exposição, aí você passou de carro e foi resgatar o Melody. Foi resgatar o Melody, Como que foi esse resgate? Então, eu pintei, depois que eu pintei o Melody, eu fiz várias obras similares no tema, nas cores, e vendi bastante. E essa obra estava numa galeria de arte em Boca Raton, e era uma galeria que tinha uma vitrine toda de vidro. E um dia passando em frente eu olhei e vi a obra lá num cavalete, iluminada na vitrine, e eu falei, poxa, essa obra ela é importante para a sua vida, para a sua carreira, e se alguém comprar e vender, você nunca mais vai vê-la. Aí eu parei o carro, dei a volta, voltei e falei, falei para a dona da galeria, eu posso pegar essa obra de volta? Falei, mas Juarez, está bonita, né? Ela não gostou muito, não. Eu falei, eu substituo. Ela não sabia da importância da obra, ela deixou. Aí eu guardei ela e deixei outra lá e está comigo já há 11 anos. 11 anos. Para cima e para baixo. Como que eu comecei a fazer, como que o Melody surgiu? Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu partia do princípio que a criação ela tinha que ser espontânea. Então eu falei, eu não quero olhar referência, fotografia, nem nada. Eu peguei, ela foi feita em tinta acrílica. Eu peguei essa tinta cor terra siena, que é a predominância dela, e com pincel eu passei aqui em cima. E aí só que ficou muito duro. Eu falei, eu vou perder essa tela e peguei um borrifador de água e borrifei água e peguei um papel toalha de cozinha. Só. E limpei para deixar a tela voltar branca. E ela não voltou a ficar branca, porque já tinha secado um pouquinho. Aí eu gostei do resultado que ficou dessa limpeza. Eu comecei a fazer isso, botava e tirava a tinta, botava e tirava. Aí fui mesclando terra siena com ocre amarelo aqui e marrom. E fui fazendo meio que sem saber o que ia surgindo. Aí quando eu usei essa cor mais escura que esse marrom aqui, fiz o que eu tinha que fazer aqui e sobrou tinta no pincel. E eu limpei o pincel na tela. Sim. Surgiu o ciclo do rosto, da cabeça, silhueta. Olha. Aí eu comecei a viajar nisso. E cores quentes também, né? O cores vermelho, que ficou muito legal. O vermelho, ela virou até uma marca registrada, quase que em todas as telas desse tema tinha, e ela faz isso daqui. E ele dá como que uma mureta atrás do artista. Então ele joga o artista para trás. Sim, dá uma impressão de 3D. O artista, o personagem para frente. E aí eu usei rolo de tinta de pintura e eu limpei o rolinho aqui. Eu tava com chave de fenda perto, eu risquei até. Eu queria fazer uma coisa assim, sentimental também. Muitos elementos, muitos elementos. Muitos elementos. E a hora que terminou, eu falei, é isso. É ela. Depois de conhecer a história dos quadros que estão expostos aqui, eu também sou influenciada por esse cenário. Eu nunca pintei nada. Pintei casinha. Na escola, casinha, solzinho. Uma pessoa que nunca teve contato com uma tela consegue fazer algum trabalho? Consegue fazer um trabalho e pode ser um artista adormecido. Nossa, você me ajuda? Ajudo. Olha, gente, então tá aí o desafio feito. Nós vamos descer agora para a parte do ateliê, a parte da criação mesmo, a parte da criação, A parte da criação do ateliê. Lá nós vamos acompanhar o trabalho do Juarez, que ele vai confeccionar uma tela pra gente, vai fazer um trabalho. E eu vou me atrever também
Ah, de repórter, né? Pra artista, será? Vamos ver se rola. Uma concorrente agora. Ai, não, concorrente não. Ih, falta muito. Então vamos lá conhecer a parte agora de colocar a mão na massa? Não, colocar a mão na tinta. Mão na tinta. Vamos colocar a mão na tinta? Vamos lá sujar a mão. Ai, vamos lá. Depois do intervalo, a gente confere um trabalho realizado a 4 mãos. O São José e seus lugares, volta já! Os moradores de São José dos Campos que apreciam artes plásticas podem encontrar algumas obras em um ateliê na região central do nosso município. Os quadros aqui misturam vários elementos e agora é hora de conhecer o espaço onde as obras são criadas. No bloco anterior, eu fui convidada para interagir com o artista Juarez Filho. Convite aceito, hora de colocar as mãos na massa. Bom, Juarez, agora é hora de colocar as mãos na massa. Isso. Não, na tinta. Na tinta. Na massa também, né? Na massa também, então, literalmente. Então meu vamos Deus, lá? É a minha primeira experiência. Deixa eu arregaçar aqui Arregaça as mangas. Se prepara para perder uma roupa, porque vai espirrar tinta. Sério, meu Deus. O que mais acontece comigo? Acontece comigo assim, eu compro uma roupa nova e aí eu não vou pintar, mas eu tô passando no ateliê e vejo uma tela, ali tá faltando uma coisa errada. Retoque. Aí eu vou só mexer, não vou sujar a roupa. Aí você mexe, a hora que você vai ver, tá uma tinta vermelha aqui. Nossa, aí fica, né? E fica. Aí pode virar uma obra de arte, então. Tomara que um dia vale alguma coisa. Tá certo, então vamos lá, vamos colocar a mão na tinta. Vamos colocar, então primeiro aqui, passo. A tela vamos fazer um retrato, tá? Uma figura humana, um rosto. Aqui uma tela que eu já dei uma demão de preto para tirar o branco da tela. Tá. E esses fiapinhos aqui, ó, é o que vai soltando do algodão. Sim. Então o que eu faço? Eu recolho isso aqui, guardo para voltar para a tela depois em forma de textura. Legal. Não desperdiçar nada. Então aqui está a primeira demão de tinta preta para tirar o branco da tela. Nós já fizemos isso, né? Sim. Agora vamos para a segunda parte, onde a gente vai cobrir de branco com gesso acrílico. Tá certo. Então vamos lá? Vamos lá. Ó, então aqui é uma trincha. Tá. Vai molhar aqui. Tá. E agora? E aí vai... Onde a imaginação mandar. Onde a imaginação mandar. Tira o preto da tela. Tem que esconder o preto. Tem que esconder o preto. Aí todo... tá bom. Ok. Não precisa economizar não, manda bastante. Com a ajuda do profissional da área, o quadro vai ficando todo coberto com gesso acrílico. A função do gesso é deixar a tela impermeável para que a tinta não chegue até o tecido. Mais algumas dicas. Então o que a gente costuma fazer? Presta um pouquinho aqui. Ok. A gente vai fazer assim, quer ver? A primeira demão, que a gente fala demão, a gente vai fazer sempre na vertical. Tá. Então vai cobrir toda ela em vertical, até lá embaixo. Vai deixar ela branca, tudo na vertical. Ah, legal. Termina o restinho ali. Então sempre na vertical. Pode molhar mais. Sempre na vertical. Economizar. Sem economizar. Não precisa tirar excesso também porque ela já é grossa. Não, e o trabalho fica bastante legal o fato dele ser pesado. Entendi. Aí depois que secou essa parte, a gente dá uma segunda ou às vezes terceira demão, aí na próxima na horizontal. Vai manter a trama da tela aparecendo. E dá um charmezinho bacana também. Que bacana. Então, primeiro passo, nós já cobrimos aqui o preto. Sabe aquelas linhas que soltam da lateral? Juarez me orienta a aplicá-las no quadro. E para fixar, mais um pouco de gesso acrílico. Depois de seca, a tela está prontinha para receber as cores e ganhar vida. Eu faço esse preparo do gesso, da técnica, de maneira intuitiva, sem olhar nem nada. Aí, depois de pronto, você vai ficar olhando. Acontece de você observar um rosto, ou um bicho, alguma coisa assim, onde está a textura pronta. Aí você aproveita esse desenho. Você encontra alguma coisa aí ou não? Se você encontrar, a gente aproveita. Deixa eu olhar aqui. Ah, tem um rosto assim, ó. Os olhos estão com relevo, a cabeça. Olha o nariz. Isso. Então vamos fazer o seguinte, e a boca tem um rosto. Tem um rosto. Vamos fazer um contorno aí do que a gente pode estar enxergando. Vamos pegar um carvãozinho aqui, quer ver? O carvão é bom porque quebra ele, fica metade pra você, metade pra mim. Tá. Ó, o que a gente pode ver aqui?
uma cabeça. Sim. Aí vamos fazer... Você falou que aqui seria um olho. Sim, os olhos. É. Aqui, ó. A boca. E aqui, aparentemente, tem uma barba aqui, tá vendo? Sim, é um homem. Né? Com queixo grande. Aqui eu posso vir contornando o restante do rosto. Isso. Olha que legal. Então vamos supor que isso aqui pode ter essa sobrancelha, aqui o olho, mais ou menos. Enfim, a gente tem uma silhueta aqui de uma cabeça, uma né? cabeça. Uma cabeça masculina. Uma cabeça masculina. Poderia ser um filósofo, Sim, né? um pensador, Aristóteles, né? Sócrates. Eu acho que é um pensador. Então vamos pintar isso agora? Vamos para a parte da tinta. Já que nós encontramos um rosto na nossa tela, vamos começar pelas laterais. Um pouco de tinta e, para tirar o excesso, água e um pedaço de papel toalha. E os trabalhos seguem. A experiência do artista, junto com a curiosidade da repórter, vão dando forma ao quadro. E como primeira experiência com tela e tintas, posso garantir que pintar é uma ótima terapia. O rosto do nosso personagem vai ficando cada vez mais visível. Tinta marrom para destacar o cabelo, um pouco mais de água. E aí é até legal deixar um fundo mais escuro para ficar esse contraste de cor. Ai, que lindo! Deixa escorrer, não se preocupa não. O charme tá no escorrido. No escorrido, né? Ótimo! Podemos até tirar mais um pouquinho, quer ver, ó? Deixar mais claro. Quanto mais leve ficar, melhor. Ah, então deixa eu pegar aqui o papel. Assim, quanto menos você vê a linha de divisória, melhor. Ah, mistura, né, na verdade. Porque aí fica a obra abstrata, senão ela fica muito certinha. Exato. A ideia aqui é deixar abstrato. Nossa, que bacana. Eu acho que você vai conseguir vender rapidinho esse quadro aí. Não, a intenção não é essa. Ai, que legal, gente. A intenção é ser artista por um dia. Ó, por algumas horas. Vamos lá, continuar com o nosso Vamos fazer pensador. O que seria a barba aqui, então. Então, a barba seria isso aqui, certo? Ó. Aqui seria o bigode, onde estaria o bigode. Vai parecer aquele Ulisses do 300, né, de Esparta. Sim! Tá aí o nome do nosso quadro, Ulisses. Ulisses. Tá ficando bacana, hein? Tá ficando bonito, eu gostei do resultado. Vamos lá. Ó, borrifa a água de longe. De longe. Pra ela não... Aí, tá bom. Ótimo. Bem abstrato mesmo, que é pra não tem problema se ela juntar o bigode. Isso. Do Ulisses. É Ulisses. É Ulisses, né? É Ulisses, né? Ficou bacana. Ótimo. Gente, que bacana. E essa mistura que deixa o que é legal na arte é que não é a dificuldade de se fazer. Você pode fazer uma obra de arte rápida, mas ela ter um significado, ter relevância. Então, o valor de uma obra de arte não está o tempo que você demora para fazê-la, mas a sua ideia, a sua criatividade, a motivação, isso tudo tem um peso muito maior. Último detalhe, um pouco de tinta para dar tonalidade de pele e tirar o fundo branco da tela. Com delicadeza, muito bom. Tem um pedacinho de branco aqui, mas acho que ficou até charmoso. Ou tem que cobrir todo o branco da tela? Antes da assinatura, mais algumas dicas. Ó, a assinatura é assim, quer ver? Ao invés de pegar aqui em cima, você dá dureza para a mão. Você pega mais para cá, você dá leveza. Então, o ideal é sempre assinar como se você estivesse deixando um recado para o seu marido na mesa, no café da manhã. Você vai, o marido compra o pão e Gisele. Agora sim, hora de assinar a obra. Então, agora com a obra terminada do Ulisses, vamos tirar do cavalete para você levar embora a sua obra, seu presente. Nossa, meu Deus! Aí eu quero ver ela numa moldura e na sua parede, aí você me manda foto. Ela já tem destino certo. Já? Olha aqui, eu fiquei emocionada. Gente, poxa, deixa eu me recompor. Se você tiver alguma sugestão para o programa, manda um e-mail pra gente. O São José e seus lugares de hoje fica por aqui.